Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a segunda grupo de seitas ou heresias que acabaram surgindo ali, principalmente no primeiro século, que tinham como objetivo questionar a divindade e a humanidade de Deus. Nós falamos sobre o docetismo e hoje nós vamos falar sobre apolinarismo, ou seja, uma espécie de doutrina, né, concepção, que foi defendida pelo bispo da igreja de Laodiceia, né, ou seja, uma daquelas 7 igrejas, né, que são relatadas ali em Apocalipse, né? Então, justamente o bispo de Laodiceia, ali no século IV depois de Cristo, que tinha por nome Apolinário, por que que ele defende o apolinarismo? Porque nesse período havia uma disseminação de uma espécie de heresia cristológica que era chamada de arianismo. Recebeu esse nome justamente por causa de um presbítero da igreja de Alexandria, que o nome dele era Ário. E o que é que ele defendia? Ele defendia o quê? Ele defendia Jesus plenamente humano, ou seja, ele rejeitava a divindade de Jesus. O que que ele falava? Ele disse que Deus Pai criou Jesus. Jesus foi um ser humano que veio ao mundo, um ser humano perfeito, padrão de referência humano, mas ele não possuía essa divindade porque ele foi criado por Deus Pai. Então, o que Airo defendia? Que Deus criou Jesus e que Jesus era uma espécie de ápice da criação de Deus, ou seja, uma espécie de novo Adão, um novo Adão sem as fragilidades do primeiro Adão. Ou seja, sem a possibilidade de errar, sem a possibilidade de falhar que havia em Adão. Ou seja, Cristo foi o padrão de perfeição da criação do humano, de forma que Cristo foi criado, ou seja, negando completamente a Bíblia e batendo frontalmente com relação ao livro de João, que ele começa logo no capítulo 1 dizendo que Jesus é Deus. Então, Constantino, né, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, onde eles condenaram o arianismo, dizendo que nesse concílio declarando que gerado não criado, consubstancial, ou seja, da mesma essência do Pai, né? Ou seja, que Cristo mantinha justamente a divindade. Então, Apolinário da igreja de Laodiceia, ele vai justamente, né, estar combatendo esses elementos, né? Ou seja, a intenção do arianismo que surgiu era boa, né? Era uma intenção excelente. E o que é que esse Apolinário, né, este bispo de Laodiceia, ele ensinava? Ele tentou mais uma vez buscar uma conciliação entre o humano e o divino. Então, o que que ele propôs? Ele propôs que Jesus era divino, que Jesus habitou no corpo humano, que Jesus sentiu as emoções humanas. No entanto, Jesus não tinha a mente humana, a mente dele seguia divina e a alma dele seguia racional e humana, certo? Então a mente dele não era humana, a mente dele era o que? Era era divina, né? Assim como também a sua alma racional humana, ou seja, eram todos elementos divinos.
de forma que a mente de Cristo em nenhum momento foi humana, né? E nem essa alma racional também foi. Logos divino teria então ocupado esse lugar no homem. Em outras palavras, Jesus seria parcialmente humano, ou seja, ele não era plenamente humano. Apolinário defendia que Cristo possuía um corpo humano, que Cristo sentia emoções humanas, agora a mente dele e a alma racional dele não era divina. Ou seja, seu corpo era humano, mas o interior dele era divino. O interior dele não era humano, ou seja, é como se o corpo e as emoções fossem somente o invólucro de um elemento divino que se encontra lá dentro, certo? Aí vamos quais os problemas dessa teoria, né? O problema dessa teoria é porque aí você anula a humanidade de Cristo. Porque se Cristo não foi plenamente humano, o seu sacrifício naquela cruz não foi pleno, foi parcial. Por quê? Porque o corpo era humano, as emoções eram humanas, mas todo o restante do interior que torna humano verdadeiramente humano, Cristo não possuía. Aquilo dali era divino. Ou seja, Jesus não teria experimentado a condição humana em sua totalidade. Ou seja, Jesus experimentou apenas alguns elementos da humanidade, como o corpo e as emoções. Mas a mentalidade, a alma, a concepção não seria humana, ou seja, seria divina. Só que se isso acontecesse com Cristo, o sacrifício de Cristo não seria completo, o sacrifício de Cristo seria parcial. Por isso, em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz: Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. E os irmãos dele não possuíam uma divindade. Os irmãos deles não eram, os irmãos de Cristo não eram parcialmente humanos. Nós não somos parcialmente humanos. Nós somos humanos. E nós experimentamos o humano em sua plenitude e em sua essência. Então, Hebreus ele é muito claro ao dizer que convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, ou seja, que ele fosse plenamente humano. Tudo que o humano experimentou, tanto no corpo, como na alma, como no espírito, Cristo também experimentou. A diferença é que ele não pecou, porque se houvesse faltado um desses elementos, a sua redenção estaria incompleta, né? Se Cristo não estivesse experimentado o corpo humano, a vontade humana, a mente humana, as emoções humanas, a humanidade em sua completude e ao mesmo tempo em sua plenitude, em suas nuances, o seu sacrifício seria o que? Parcial, porque ele não havia experimentado todos os elementos da natureza humana, certo? Qual foi o único elemento que ele não experimentou? Foi justamente o pecado. Mas isso não impediu dele ser tentado, porque em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 diz: Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Cristo também foi tentado. A diferença é que ele não pecou, porque se ele tivesse pecado, tanto a divindade, a plenitude da divindade com a plenitude da humanidade, não poderia oferecer um sacrifício completo naquela cruz, porque aí ele pecou e ele se igualaria a toda a natureza humana, ou seja, a sua morte na cruz seria a morte somente pelos seus pecados, né?
A resposta de Gregório de Nazianzo, Gregório respondeu com uma frase que se tornou um dos pilares da cristologia, onde diz assim, ó, o que não foi assumido não foi redimido. Traduzindo, aquele elemento que Cristo não experimentou, que Cristo não viveu, que Cristo não foi em sua plenitude, quando ele foi morto lá naquela cruz, ele não redimiu. Ou seja, se Cristo não tinha uma mente humana, se Cristo tinha uma mente divina, quando ele morreu lá naquela cruz, essa mente não foi redimida. Se a alma que estava em Cristo não era uma alma humana, quando ele morreu lá naquela cruz, essa alma não foi redimida. Se Cristo encarnou como ser humano e se essa encarnação não foi completa, a morte de Cristo na cruz não alcançou, não perdoou, não redimiu. Por quê? Porque ele não encarnou completamente, certo? Ou seja, qual é a reflexão que nós podemos fazer? Que isso entre em choque com o plenamente divino e com o completamente humano. O Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, condenou oficialmente o apolinarismo. Por quê? Porque ele negava a humanidade de Cristo, mesmo que de forma parcial. Ele tentou encontrar um jeitinho para conciliar o plenamente humano com o plenamente divino. Porque na concepção deles ainda reinava o pensamento de que ser plenamente humano, por o humano ser suscetível a falhas e a erro, essa humanidade poderia comprometer a divindade. E a divindade não pode ser comprometida, certo? A reflexão que nós podemos fazer é a mesma do docentismo. O que é? Às vezes tentamos proteger uma verdade bíblica sacrificando outra. Ou seja, ele condenou ali o arianismo, mas buscou encontrar ali uma concepção lógica que pudesse ajustar os dois temas, o plenamente divino e o plenamente humano. Apolinário quis preservar a divindade de Cristo, mas acabou diminuindo sua humanidade. Ou seja, nós vamos perceber ao longo dos estudos que as seitas e heresias, sempre que elas tentaram ali preservar a divindade, eles comprometiam a humanidade. E quando eles tentavam preservar a humanidade, eles condenavam, prejudicavam ou afetavam a divindade. Ou seja, eles tinham muita dificuldade para conciliar o plenamente divino e o plenamente humano. A ortodoxia cristã exige manter ambas as verdades em equilíbrio, ou seja, ele é plenamente humano e ele é plenamente divino, certo? De forma que a humanidade de Cristo não diminui a sua divindade e a sua divindade não diminui a sua humanidade, de forma que ambos se misturam de forma completa, inseparável, indivisível. Eu sei que isso é difícil, é complicado para a mente humana entender, tanto que muitas seitas e heresias trabalharam essa temática buscando uma conciliação, buscando uma lógica, buscando uma teoria, buscando uma filosofia, buscando algo que pudesse deixar esse tema mais palatável, esse tema mais dentro de um raciocínio lógico, que é o que sempre a humanidade tem tentado buscar. Então, o tema de hoje foi justamente o apolinarismo, certo? Então, espero que vocês sigam aqui os nossos conteúdos, assistam os vídeos que ficaram para trás, onde nós estamos trabalhando todos os dias uma dessas temáticas que são muito importantes no nosso crescimento da fé. Que Deus abençoe todos vocês, Pai do Senhor, e até o nosso próximo encontro.